Desde que o ministro Luiz Henrique Mandetta deixou o governo Jair Bolsonaro, os judeus voltaram a ser temas em matérias de jornais, sites e outros meios jornalísticos. Isso porque, entre os cotados para o cargo, havia um judeu. Não foi o judeu que assumiu o cargo, mas Nelson Teich, um médico que nunca falou sobre a religião que segue. Por que em tantas notícias surgiram informações de que ele era judeu ou, no mínimo, influente na comunidade judaica de São Paulo? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim, jornalista, e falo diretamente de Santiago, no Chile. O nosso convidado hoje é o jornalista do jornal O Globo, Roberto Maltic, ele que é apresentador do podcast diário Ao Ponto. E acho bom esclarecer que isso não é fake news, ele é judeu, e, enfim, vai dar um pouco desse panorama sobre ser judeu, estar na mídia, a gente vai bater um papo sobre isso. E, Maltic, vou começar te perguntando, primeiro agradecendo por participar aqui com a gente, é um prazer ter você aqui no Eu Com Isso. Muito obrigado, Anita, muito obrigado, Amanda, o prazer é todo meu, viu? Bom, queria começar te perguntando como é que você encara esse tipo de matéria jornalística que exalta que certos membros do governo são judeus, como é o caso do secretário de comunicação Fábio Weingarten, e por que a gente não sabe a religião dos outros ministros, por exemplo? Eu acho isso péssimo, né? Eu entendo isso como, né, a cristalização de sinalizações preconceituosas. A gente... Claramente, há muita gente que usa, por exemplo, as redes sociais para destilar o seu antissemitismo ou o antisionismo justamente por meio da questão política. Então, se apropria, eventualmente, da participação de um judeu em um governo, aquele governo faz um mau trabalho, eventualmente, em alguma área, ou sistematicamente, e isso faz com que a identidade do governo também passe a ser a identidade daquele ministro ou daquele alto funcionário, né, judeu como a gente. Então eu entendo que isso sempre é uma forma de estigmatizar, né, da pior forma possível. Então eu acho que a gente não vê, como você mesma mencionou, outras religiões a não ser aquelas que explicitamente a pessoa quer se colocar como parte religiosa. Acho que, às tipo, vezes... da Damares a gente sabe a religião, né? Sim. Mas... Exatamente. Você tem a Damares, você tem pessoas, com todo o meu respeito, pastores, né? Padres, bispos, que estão sempre ali, não, qual é o nome? Não, o nome é padre tal, bispo tal, pastor tal. Ele já se apresenta como, né, como uma pessoa religiosa. Agora, no caso dos judeus, que eu vejo, não é bem isso. O que eu vejo são pessoas que têm um sobrenome judaico, ou às vezes até aparentemente judaico, e são judeus, e passam a ser rotulados, né, como ó, o judeu. E isso ocorreu nesse caso do ministro Nelson Teich. Inclusive, já tinha acontecido com Weintraub também. Assim, nesse caso específico, tem algumas redes, né, bem antissemitas no Brasil, no Facebook. E a gente acompanha, a gente fica de olho para saber. A própria Federação Israelita monitora algumas atividades que são muito graves, com declarações de ódio muito afrontosas, e naquele mesmo dia já apareceu, olha ele, e eles têm todos uns códigos, enfim, para se comunicar, para falar sobre os judeus, e claramente tentando já associar, né, fazendo uma mistureba, assim, uma coisa que eu acho bem, bem prejudicial. E, Roberto, por que você acha que o atual ministro Nelson Teich acabou sendo colocado como judeu, o que ele não é, ou influente na comunidade, o que nada indica que ele seja, né? Faz alguma diferença esse tipo de informação ser colocada assim na mídia? Eu acho que não faz nenhuma diferença em prol da informação, né? Uhum. Como eu disse, isso é efetivo para fazer a mistureba. Eu acho que ele foi associado, primeiro, que ele tem esse sobrenome estrangeiro, segundo, que ele tem ligações com o pessoal do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele é um oncologista, ele é um cara do mercado, né, da saúde há muito tempo,
Ele foi dono do que é hoje um império na área de saúde, que ele já vendeu. Ele claramente tem alguns vínculos com pessoas que são da comunidade. E aí vem aquela grande questão, que eu acho que é um tema super do momento, até já um pouco ultrapassado, porque do ano passado para cá isso é muito claro, essa associação comunidade-grupo político, né? Não, tudo bem. Uhum. Vamos supor, vamos lá, Nelson Teich é ligado à comunidade. Pois bem, qual comunidade? Qual o segmento da comunidade? Vamos supor, a paulista. Ele é amigo do Nigre? Tudo bem, ele é amigo do Nigre. Quantos amigos o Nigre tem? Quantos amigos judeus ou não judeus ele tem? Qual é a representatividade desse segmento da comunidade judaica de São Paulo dentro do todo? Então, assim, taxar como ligado à comunidade, pois bem, sou eu aqui, eu sou da comunidade, eu sou um judeu de pai e de mãe, e cadê a minha relação com essas pessoas? Eu não tenho relação com essas pessoas. E eu sou da comunidade, vocês também, né? Então, acho que essa coisa aí que não me parece adequada, né? E na sua visão, Maltic, por que os judeus viraram uma marca no governo Bolsonaro? Em outros governos tinham outros judeus em outros cargos e pouca gente acabava sabendo. A gente inclusive conversou já aqui com o Thomas Trauman, ele que foi secretário de comunicação e é judeu, e era uma coisa que não era um tema, né? Como é que isso virou um tema tão grande dentro do governo Bolsonaro? Não, vamos lá, eu acho que a gente já até um pouco passou por isso. Uma das bandeiras eleitorais mais importantes do Bolsonaro tem a ver com Israel, né? A defesa intransigente do Estado de Israel, a própria associação, as visitas dele a Israel, ele tem uma associação com a Igreja Universal do Reino de Deus, que sim tem uma aproximação com segmentos religiosos judaicos. Foi forjada toda uma aliança de alguns segmentos com grupos religiosos que claramente e manifestadamente apoiam o atual governo. E isso se cristaliza ao longo do governo, por exemplo, em relação ao Universal, ao prefeito Marcelo Crivella, mas você tem segmentos da comunidade judaica que ofereceram, que prestaram o apoio também defendendo as causas pró-Israel que o governo defendeu ao longo da campanha. Da mesma forma que a gente falou um pouco antes sobre a questão do nome da pessoa se apresentar como pastor ou não se apresentar como uma pessoa religiosa, houve uma manifestação clara, houve um interesse explícito de mostrar que havia um apoio de um segmento, de uma parcela significativa da comunidade judaica ao candidato Bolsonaro. Acho que isso se traduziu em imagens, inclusive, imagens que foram publicadas, que foram divulgadas, e não foi uma coisa assim, pessoas judaicas, judeus, que estavam apoiando tal determinado candidato e judeus que estavam apoiando outros candidatos. Claro que teve isso, mas ficou desenhado, sim, ficou bem marcado, alguns segmentos declaradamente apoiando o presidente, o candidato àquela época, e também se manifestando religiosamente ou de forma da defesa do Estado de Israel. Houve esse vínculo entre as pessoas que estavam apoiando e o candidato e, posteriormente, o presidente. Então, eu acho que tem uma questão prática e efetiva que ocorreu. Se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei. Mas é aquela coisa, as pessoas se apresentaram como tal. Isso foi uma manifestação livre e democrática. Então, não me cabe julgar se foi certo ou errado. Mas que existiu, existiu. Eu acho que é por isso que se fez esse vínculo e essa construção. Naturalmente, você vê excessos, porque o que acontece? Tem muita gente mal intencionada que se aproveita disso. Eu acho que esse é o nosso ponto principal. Então, você tem segmentos antisionistas, né? Pessoas que são antissemitas e que se aproveitam disso para na verdade, se aproveitam de qualquer argumento para atacar judeus ou atacar Israel. Então, por exemplo, tem aquela coisa que eu acho condenável, que foi a revista Isto É, quando fez uma matéria sobre o Fábio Van Garten, poderia muito bem ter feito uma matéria sobre o ente político, curioso, controverso, com uma série de questões,
Mas do jeito, eu acho que esse é o exemplo claro de quem se aproveitou da imagem que foi passada durante a eleição para fazer mau uso indevido, uso equivocado do meu ponto de vista. Uhum. Qual que você, assim, não querendo colocar a culpa disso nos judeus, claro, mas que tipo de atitudes você acha, assim, dentro da própria comunidade reforçam esse estereótipo, né? O que a comunidade pode mudar para contribuir com uma mudança dessa visão? Olha, Amanda, eu acho, sinceramente, que falar de obra pronta é fácil. Falar sobre o passado é uma coisa muito simples. Eu acho que o que faltou, talvez, não tem a ver com o judaísmo, tem a ver com o ser brasileiro e com a sociedade polarizada que a gente vive. Eu acho que, mais uma vez, a política polarizada acabou afetando e houve, talvez, muitas conversas entre polos diferentes dentro da própria comunidade antes de algumas tomadas de decisão. Então, houve alguns debates muito duros dentro da comunidade que continuam ocorrendo, né, entre pessoas que pensam, que se posicionam. E eu acho que lá atrás, de repente, faltou entender que a comunidade poderia dar um exemplo até de convívio mais fraterno entre os seus diferentes segmentos políticos, mas não. Houve posturas extremadas de um lado, de outro. Então, claramente que isso gerou algumas rupturas. Então, agora é difícil falar que houve erro, que não houve erro. Não. Houve, como eu disse, pessoas claramente se manifestando como judeus pró-Bolsonaro num número muito grande e pessoas muito influentes, ou seja, com muitos recursos, pessoas com muita influência, inclusive, em uma série de atividades que se manifestaram como judeus. E eu acho que aí não tem como escapar. Como eu te disse, não julgo isso, viu? Não acho que isso seja certo ou seja errado. Só estou dizendo que isso aconteceu. Uhum. Inclusive, Maltic, acho que dá para a gente relembrar, não sei se vocês dois vão lembrar disso que eu vou falar, mas de uma série foram 2 matérias da revista Piauí, que foi quando, no começo de 2018, ainda quando a gente não tinha nenhuma campanha eleitoral oficial, que acho que foi quando isso começou a ficar muito forte, né? Então, a revista Piauí expôs quem eram os 2 empresários judeus, falando assim, exato, os empresários judeus que estavam apoiando financeiramente a campanha do Bolsonaro, não é segredo nenhum, isso é uma matéria pública, e uma matéria de resposta quando o Cláudio Bolsonaro, olha eu que louca, Cláudio Bolsonaro, Cláudio Lotenberg, que à época não era mais presidente da CONIB, mas sempre foi uma pessoa muito, esse sim, de verdade, influente na comunidade judaica, rebateu, falando que essas 2 pessoas, inclusive um deles, o Fábio Weingarten, não falavam pela comunidade judaica, não falavam por ninguém, mas é isso que você falou, né? A partir do momento que 2 pessoas desse peso, que estavam contribuindo tanto para a campanha do Bolsonaro, se colocam como, eu sou judeu e eu apoio o Bolsonaro porque ele apoia Israel, acaba criando também um estereótipo, né? É meio difícil de fugir Anitta, disso. eu só acho assim, eu queria pontuar uma coisa que foge um pouco até a racionalidade, que é a questão das fake news. Que isso se abateu de forma muito grave sobre a comunidade, sim, como um todo. Acho que se tem um exercício de reflexão que deve ser feito, é o vigor que se disseminou pelo WhatsApp, informação falsa e continua nos grupos de pessoas da comunidade. Eu me impressiono e, assim, às vezes eu uso o meu tempo para conversar com meus parentes, porque eu vejo coisas absurdas e irresponsáveis. E eu não estou dizendo para um lado nem para o outro. Claro que muita gente vai me ouvir aqui e vai dizer: o cara é anti-governo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que teve de informação imprecisa, errada, que leva pessoas a julgamentos equivocados sobre a realidade nos grupos de pessoas da comunidade é impressionante. Com nenhum tipo de massa crítica na hora de fazer o compartilhamento, as pessoas compartilhando em massa informação que não tinha como ser verificada
ou informação claramente distorcida ou falsa. Então, assim, isso teve um impacto, e as pessoas, assim, se tu pegar as pessoas, alguns segmentos, elas não são culpadas, porque isso pegou todo mundo, não é uma coisa de ser judeu ou não ser judeu, pegou todo mundo. Agora, nos grupos da comunidade eu posso falar, porque alguns deles eu participo, eu claramente percebi isso, e isso tem impacto direto em uma série de movimentos, de comportamentos sociais. E você, Roberto, como judeu, tem algum tipo de cuidado na hora de fazer uma matéria, um podcast, para não cair nesse tipo de lugar, de falar sobre os judeus? Olha, eu acho que os princípios que eu uso são os mesmos para todas as matérias. Eu acho que aí eu já me protejo bastante, sabe, mano? Acho que eu não... Agora há pouco tempo a gente conversou com o Rabino Newton Bonder sobre a Páscoa, o Pêssar, toda a nossa situação que a gente estava vivendo, continuamos vivendo de isolamento. Eu não me senti nem um pouco preocupado, eu simplesmente fiz o meu trabalho, ouvi o Rabino por acreditar que ele é um cara de boas ideias. A gente ouviu também um representante da Igreja Católica, um cara super preparado, com ligações com o Vaticano, mas com um conhecimento teológico, filosófico muito importante, que trouxeram boas ideias, né? Não nos esqueçamos, a gente é judeu, portanto, a gente quer ter ideias, né? Foi o que eu sempre aprendi, né? Foi o que eu sempre aprendi. A gente quer conhecer mais, a gente quer saber mais, a gente quer cultivar a luz, o conhecimento. Então, eu acho que eu não me sinto nem um pouco preocupado com relação a temas do judaísmo, porque eu abordo eles como eu abordo qualquer outro tema. E aí eu tento, o que vale para um lado, vale para o outro. O que vale para outros temas, eu aplico, e se dá certo nos outros, eventualmente vai dar certo também em temas relacionados ao judaísmo. Eu acho que é mais ou menos isso. Maltic, eu não sei, você e a Amanda, assim como eu, já devem ter passado por essa experiência de alguém te conhece, descobre que você é judeu e fala, nossa, nunca conheci um judeu, enfim, alguma coisa do tipo, até porque realmente no Brasil tem muito poucos judeus, né? São 120 mil judeus, chutando assim, altíssimo no Brasil inteiro. Então acho que tem uma certa ignorância também em relação a ser judeu, ao judaísmo, e também ao histórico do preconceito contra os judeus, mas é importante a gente falar que uma das ferramentas de preconceito contra os judeus é a teoria da conspiração judaica, né? Que os judeus estão sempre conspirando para fazer um plano maligno. Dominar o mundo, exatamente. Tipo o cérebro do Pinto e o cérebro, né? O que os judeus vão tentar fazer hoje? Dominar o mundo. Isso sempre acaba voltando de alguma maneira. Você acha que o jornalismo, ao fazer matérias com esse estereótipo do judeu conservador, de direita, acaba endossando esse tipo de preconceito? E se sim, como mudar isso? Eu acho que vai ser sempre a questão assim, vai ter jornalistas e jornalistas, empresas e empresas, cada uma agindo de um jeito. Eu acho que quando se faz uma matéria do jeito que você descreveu, associando os judeus como um todo a uma determinada linha de pensamento político, seja lá qual for, claro que já é errado. É aí que está, por isso que eu me socorro da pergunta anterior. É mau jornalismo, entendeu? Então, se for mau jornalismo, vai ser mau jornalismo contra os judeus também. Ou um jornalismo tendencioso, de propósito e tal. Isso pode ser feito. Então, as pessoas buscam, as pessoas mal intencionadas, por exemplo, tudo que vocês estavam agora comentando sobre os estereótipos do judeu dominador, etc., essas coisas, você vê nesses grupos de antissemita que tem pelas redes sociais. É exatamente isso que eles descrevem. Então, o que eles fazem? Além de criar essas falsos memes, aberrações, eles ficam vigilantes para o noticiário. Quando aparece algo que interessa ao grupo, aquilo é usado. Eu mesmo tive uma experiência muito traumática agora recentemente, até, enfim,
nem gostaria de estar expondo, mas já que estamos nesse papo franco, eu tinha um grande amigo aí, tenho um grande amigo de anos, e eu acabei tendo uma questão muito séria com ele. A gente parou de se falar, realmente foi duro, porque ele escolheu justamente usar um meme assim, meio preconceituoso contra judeus, associando a judeus que não cumprem o isolamento social e que estão fazendo festas juntos, etc., fazendo vínculo de uma coisa a outra. E aí eu questionei, mas você não faça isso só para mim, né? Isso aí acaba passando para quantas pessoas? Aí ele, mas tem que saber brincar, tem que saber rir de si mesmo e tal. Eu falei, não, Na isso não é verdade, questão de não. saber. Não é por aí, porque aí o que acontece? Quem já está com a cabeça, né, por um lado, quem já está disposto ao preconceito, à discriminação, ao racismo, como você quiser chamar, essa pessoa já vai enquadrar aquele meme dentro da sua campanha, dentro da sua, né, da sua forma de comunicar o seu preconceito. Então, é super ruim. Aí o pau quebrou, aquela coisa toda, e infelizmente a gente parou de se falar. Então é isso, tudo é desculpa. A gente tem que estar vigilante, infelizmente, porque tudo é desculpa. Acontece. Então, até mesmo assim, se eu fizer uma matéria que acabar sendo ofensiva, que eu corro esse risco de fazer uma matéria crítica aos judeus ou a Israel. Claro que eu corro. Né? Ainda bem que eu não participo da editoria de Mundo, porque eu correria esse risco. Né? Imagina se eu vou escrever uma reportagem sobre a política partidária israelense. Imagina se eu começar a ter que falar sobre, né, as questões que envolvem Netanyahu. E aí, eu vou ser acusado? Então, enfim, esse é um outro podcast, aliás. Né? Mas, enfim, muita coisa. Mas parece quando o racismo é contra judeus, né, quando é antissemitismo, parece que é mais permitido, né, é mais autorizado porque as pessoas associam a uma determinada classe social, pessoas brancas, Claro. Então, mas é só uma piada, isso não é antissemitismo. Não, imagina, isso é super ruim, e isso é feito o tempo inteiro, né? As pessoas nos veem como, né, a elite financeira branca do mundo, e é um equívoco, né? E eu acho que tem algumas frases que foram ditas por pessoas falando sobre esse assunto já aqui mesmo no podcast, mas, por exemplo, o Thomas Trauman, ele disse isso, ninguém fala da religião do velho da van, entendeu? Ninguém sabe qual é a religião do Luciano Hang, ele é um bolsonarista ferrenho, que dá muito dinheiro para o Bolsonaro, deu na campanha também, e a gente volta, né, nessa coisa que se a pessoa, e como o Maltic falou também, esse exemplo de judeus desrespeitando o isolamento social, que é isso, gente? Tem gente de todas as religiões respeitando o isolamento social. Isso não tem absolutamente nada a ver. A Pugliese aí acabou de fazer uma festa. Exato. Quem sabe a religião dessa mulher, sabe? Não importa. Ela desrespeitou o isolamento social e este é o problema, e não a religião que ela segue, né? Acho que isso é algo que a gente precisa ficar voltando e batendo na tecla. Tem judeus que são ricos, mas tem um monte de gente que é rica e não é judeu, sabe? Calma lá, não dá para colocar. Eu acho que. Eu acho uma grande injustiça comigo esse negócio, sabe? Não, sério, eu fico revoltado, porque, então pelo menos que venha o dinheiro, né? Mas não. Nem isso. Quero os retroativos. Pois é. E além do exemplo que você deu agora, Maltic, dentro do jornalismo, dentro de redações, você já passou por alguma situação, algum constrangimento por causa da sua religião? Ou alguém que se surpreendeu ao saber que você era judeu? Já aconteceu algo do tipo? Nunca. Estou aqui pensando, não. Que 22 anos. 22 anos. Eu trabalhei dos 22/7 na RBS. Pode ter em algum momento alguém ter me olhado de, aquele gurizinho lá, só porque é judeu, é empresa de judeus, então ele vai se dar bem.
Mas eu estou falando isso de forma irresponsável. Estou falando, como eu disse, a minha resposta é não, não definitivo. Estou fazendo um exercício aqui de imaginação, talvez de alguém que já não gostasse de mim e tal, mas nunca chegou a mim. Então, não. A resposta é não. Não lembro. Claro que, por exemplo, ir para a Arábia Saudita, né? Vai Maltique para a Arábia Saudita, daí eu acho que pensaram numa outra pessoa, né? Acho que tudo bem. É do jogo. E até segurança, né? Claro, ué. A gente não tem uma série de questões de segurança que a gente fica olhando, então é isso, assim, mas não, né? Dentro de redação, surpresa, até porque a nossa profissão é muito povoada por bons jornalistas judeus, né? Consagrados jornalistas judeus, de altíssimo nível intelectual. Então, acho que isso aí é uma coisa... O jornalismo, o judaísmo são coisas muito simbióticas, né? Em muitos casos. E nada a ver com religião, né? Estou dizendo assim, há muitos jornalistas judeus, bons jornalistas judeus. E, Roberto, já encaminhando aqui para o fim do nosso episódio, você percebe que as pessoas confundem Israel e judeus, né? E isso tanto dentro como fora da comunidade? Qual que é o problema, e para você, qual que é o problema de misturar essas duas coisas? Ainda bem que você falou sobre dentro da comunidade também, né? Sim, é muito comum e é muito comum. Esse é um tema muito complexo. Esse é um tema cheio de nuances e tal. Acho que é difícil dissociar uma coisa da outra. Claro que você vai ter os antissemitas, né, os antisionistas. Agora, como é que você também vai dizer que o antisionista, muitos deles não são também antissemitas? Você, tirando os antes da jogada, eu acho que tem essa mistura que às vezes confunde. Mas, assim, a gente é o Estado judeu, né? Então, Israel é o Estado judeu e isso, obviamente, que gera confusões. Algumas são deletérias, são prejudiciais até a nossa identidade, né? Muitas pessoas acabam nos atacando, né? Como religião, como povo, por causa de algumas questões bem israelenses. Mas, enfim, essa é a nossa vida. Eu acho que a melhor resposta que eu teria para dar para isso é assim: cabe a nós. Cabe a nós ter informação mínima, suficiente, para dialogar sobre isso e tentar explicar o nosso ponto de vista, né? Que nem sempre é o correto, mas tentar explicar aquilo que a gente sabe, tentar explicar sobre a formação do Estado de Israel e sobre as coisas que hoje acontecem e explicar as diferenças. Mas, enfim, claro que são coisas que em muitos aspectos se confundem. E aí eu acho que cabe informação, cabe reflexão, diálogo, coisas que hoje em dia, aliás, tem falta, né? Não só em relação a Israel, mas em relação a muitos assuntos, né? Eu vou contar uma história que... Eu não sei nem se eu já contei isso aqui, mas a Amanda com certeza já me ouviu falar, mas quando o Henry, que é meu marido, trabalhava na comunidade judaica de São Paulo, na Federação Israelita do Estado de São Paulo, que cuida dos judeus, porque israelita não é referente a Israel, é referente aos judeus. As pessoas nem saber disso elas sabem, né? Mas, enfim. E um dia estava rolando alguma guerra em Israel e uma senhora ligou lá e ele atendeu o telefone e a senhora começou a gritar com ele, falando: parem de matar crianças palestinas. Eu assim, minha senhora, eu nunca me peguei numa arma na minha vida. Eu não tô matando ninguém, eu juro.
só para ilustrar essa confusão de coisas tão distantes, assim, tão distantes fisicamente, assim, no caso. Só para mostrar um pouco de como é difícil e querendo ser um pouco azedo na questão e tornar ela um pouco mais polêmica, se tiver uma agressão ao Estado de Israel, a federação vai agir. É verdade. Você tem toda a razão. Então assim... Às vezes de forma até mais enfática do que contra um caso de antissemitismo, na minha opinião. Claro. Sim. Então, assim, entendeu? Como é uma complexo, cilada? sim. Sim, toda a razão. Então a gente precisa realmente trabalhar com informação. É o que dá. É o que dá. É tentar explicar, tentar, né, conversar, ouvir, tentar entender ponto de vista. Eu sei que muita gente vai me ouvir e dizer, isso aí é tucanão, né? Fica para um lado, fica para o outro. Mas não é isso. Estão tentando me perguntar coisas, eu tento responder. Eu acho que sempre a melhor maneira de levar as coisas é na conversa. Porque senão o cara vai sempre reforçar o ponto de vista dele. Agora, tem um ponto. Não dá para dar conversa para doido. Que eu acho que esse é o ponto principal. Que é o caso daquele cara que eu referi e tal, que deu esse problema. Tem pessoas que estão convictas. Aí porque tu vai perder o teu latim com gente que não está pronta para te ouvir. Aí, enfim, aí não, né? Uhum. Aí é outra conversa. Infelizmente, a gente faz isso com muita frequência no Brasil, né? Dá palco para mas não por que você vai se explicar, vai fazer uma longa argumentação, vai tentar entender, se o cara não está afim de entender, tu já sabe disso. Aí, meu amigo, aí também a gente não vai converter pessoas que estão querendo o nosso mal, eventualmente, que é o que acontece. Não como pessoas, às vezes a pessoa nem entende isso. Né? A pessoa acha que é legal, mas acha Israel uma porcaria, acha os judeus isso, aquilo, e aí é uma confusão grande, né? Aí fica ruim, como você disse, né? Aí fica difícil. Acho que o pior de tudo que você falou até agora é que as pessoas te chamariam de tucano por ficar em cima do muro, né? Que ponto que a gente chegou, mas enfim. Não, mas eu falei brincando, claro. Eu sei, eu também tô brincando. Assim, que a gente tenta sempre, às vezes, ponderar e tal, e fica uma coisa meio, não tá tomando posição. Não é. Eu acho que as coisas têm que ser vistas, pelo menos do jeito que eu acho que elas são, né? Uhum. Esse é um podcast de opinião. Então. Com certeza. E a gente chamou para dar a sua opinião, claro, baseado em todas as suas vivências. E, Maltic, quero te agradecer demais pelo seu tempo. Sei que os dias têm sido uma correria, para quem é jornalista em especial, depois, né, enfim, da última sexta-feira, e com a pandemia do coronavírus, claro. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, por aceitar participar. Foi muito legal falar com você. Obrigada mesmo, Roberto. Não, eu que agradeço, Amanda, Anitta, o Instituto Brasil-Israel, né, nosso podcast Eu Com Isso, porque é uma oportunidade para mim, né, é uma honra para mim, mas também, assim, a gente acaba vivendo muita coisa na profissão, conversa com muita gente, esses temas também sempre vêm à baila, então poder também compartilhar um pouco disso é bom, é positivo. E para quem ainda não ouve, Ao Ponto todos os dias, logo cedo pela manhã, o podcast diário do jornal O Globo. O Maltic está sempre por lá, ao lado da Carolina Moran. Eu sou suspeita, pois sou ouvinte assídua, ouço todos os dias e recomendo muito. Muito obrigado, viu, Anitta? A gente tenta fazer nosso trabalho lá. Sempre a partir das 5 da manhã, Spotify, todas as plataformas de podcast, escreve lá Ao Ponto, que vai vir Jornal o Globo e tal, podcast Jornal o Globo, tem tudo lá. Combinado. Muito legal. Até a próxima. Até. Valeu, gente. Um beijão. No IB Indica dessa semana, a nossa sugestão é um evento que vai acontecer na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, o evento Entre Malês e Varsóvia, um diálogo de resistentes, que vai falar sobre o movimento negro e também sobre os movimentos de resistência judaicos durante a Segunda Guerra Mundial. Os convidados são a Joyce Bert, o Douglas Belchior, a Açucena Assayag e o Carlos Reis. Então você está convidado a participar, vai acontecer nas redes sociais do Instituto Brasil-Israel, não precisa de inscrição e o link está lá
no perfil do IB, Instituto Brasil Israel, no Instagram, para quem quiser participar na próxima sexta-feira, dia 30, às 7 horas da noite.